Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Eu tive a ideia de publicar esse vídeo aqui, dessa vez com a voz, né, para ir mostrar para vocês o desempenho aí de uma câmera que eu comprei recentemente. Eu já tinha postado anteriormente, mas o vídeo anterior não havia muitos comentários, né, e eu só estarei possibilitado de conseguir fazer a narração ao passo em que realmente faço a gravação do vídeo, quando o microfone, né, chegar. Enquanto isso não acontece, vou ter que me virar com esse aqui do computador mesmo, né, fazendo a narração aí do trajeto. Então o trajeto de hoje ele é para o município de José de Freitas, né? Uma cidade vizinha aqui a Teresina. Já estou chegando aí perto da avenida principal do meu bairro, né? A Mirtes Belão. E aí seria também uma oportunidade interessante para a gente ver como é que é a questão do desempenho dessas motos aí que são na verdade vendidas pela Shinerai, né? Que são as SHI 175. A gente sabe que existem dois modelos aí disponíveis no mercado, tanto a versão carburada quanto a versão injetada. Eu optei por comprar essa versão injetada porque, como eu já havia pesquisado anteriormente, existem peças aí compatíveis com esse modelo, né? Vamos pensar, por exemplo, aí no kit de transmissão dela, né? Nos primeiros meses ficava meio difícil você conseguir encontrar algum kit de transmissão que fosse compatível com ela, né? Tinha alguns que falavam que o da XTZ não dava certo, mas felizmente parece que uns engenheiros aí da Shinerai conseguiram desenvolver um flange aí, né, que faz a adaptação da coroa da Bros 160 nessa SHI 175, né? Funciona da seguinte maneira: ele tem lá os encaixes para a coroa dela, né, e no centro ele tem os encaixes para os prisioneiros, para você encaixar lá no cubo da moto, né? Uma opção até que viável nesse caso aí, né? Então é uma das opções aí de manutenção em caso de emergência, né? Até porque tem muita gente que gosta de usar essas motos em viagens muito longas. Muitos deles até vão para cidades do interior, né? E o que acontece? Nessas ocasiões nem sempre você vai encontrar motos aí, peças, né, que sirvam para ela. Então é mais fácil você encontrar uma da Honda que dê certo, né, utilizando essa adaptação, do que qualquer outra coisa. Outras peças aí que já dá para você encaixar direto, sem fazer nenhum tipo de, como é que se diz, entre aspas, gambiarra, né? Seriam como é que se diz? As pastilhas de freio, né? A pastilha de freio da roda dianteira é a mesma da PCX, e da roda traseira é a da CB300, né? Já é uma coisa aí para você considerar na hora de comprar, mas tem que tomar cuidado porque é o da CB300 sem ABS, tá? É a única que serve, porque se você for colocar com ABS, ainda preciso passar a peça lá pela esmerilhadeira para dar uma corroídazinha no metal e aí encaixar certinho, tá certo? Uma outra coisa que seria interessante aí para você prestar atenção, a questão da vela, né? Inclusive é até bom você, quando fizer uma viagem um pouco longa, comprar uma vela que seja compatível com ela, né? Mas qual é a vela que é compatível com ela? A mesma da Titan 200 ou então a da Lander, né? Eu já vi um vídeo aí dos caras postando eles encaixando ela e parece que dá certo, né? Em viagens muito longas como essa, o ideal seria que você também tivesse seu próprio kit de ferramentas, né? Tais como, por exemplo, aquele kit lá em que vem um soquete sextavado, chave de fenda, chave catraca, para você fazer alguma manutenção mais séria. Que mais que é bom você andar? Nem precisa ser na mochila, né? Porque na mochila você pode carregar qualquer outra coisa, mas pode ser no baú mesmo, né? Junto com as suas outras coisas. Não vai consumir nem tanto espaço assim. Como é que se diz? Tem também o cabo de aceleração e o cabo de embreagem para você andar com ele, né? Que são partes que costumam quebrar quando você está andando em viagens muito longas, você acaba ficando no prego, né? Isso mesmo já aconteceu comigo uma vez. Por sorte eu ainda estava dentro da cidade, né? E aí consegui ser socorrido pelo meu irmão. Ele conseguiu me pegar lá no ponto, né? E a gente levou a moto até uma oficina. Na época eu não estava com essa aqui ainda não, eu estava com uma Fanzinha 125. E é porque o pessoal fala que essas motos aí da Honda, as mais antigas, nunca davam problema, né? No entanto, essa minha Honda Fan 125 2011, que eu tinha antes dessa daí, ela quebrava bastante, né? Dava problemas elétricos, às vezes era problema no carburador, né? Os carburadores que os caras colocavam lá para fazer a substituição nem eram os originais. Se você tenta comprar um original, acaba saindo do olho da cara, e mesmo as concessionárias da Honda, elas não têm esse produto a pronta entrega, né, para você fazer a troca na hora, ou é caro demais, o que acaba não compensando. Pelo meu ver, né, pelo que eu observei até agora, o pessoal dá uma preferência muito grande
as motos da Honda é justamente, não porque eles querem, né, fazer manutenção utilizando só peças originais dela, mas por conta da questão do mercado de peças paralelas. Mas eu creio que com a popularização desse modelo, da SH175, que é a mais vendida pela Shinerai, né, haverá mais peças disponíveis no mercado, apesar de eu, na verdade, já estar comprando algumas peças pela internet para me precaver, para não ficar no prego aí, né, não ficar com a moto parada, né. Uma coisa interessante a se falar é com relação à velocidade final desse modelo aí, né? Muita gente questiona, muita gente gosta de pegar motos assim, estradeiras, para poder acelerar ao máximo na estrada, né? Muita gente compra moto mais para se divertir, né? Nem tanto por questão de transporte, né? E eu vi vídeos aí em que ela já fazia 145 por hora, né? Eu fui na estrada outras vezes com ela, rodovias, né? E não havia verificado ainda essa velocidade, até porque eu não tive coragem de acelerar até o fim, né? Não cheguei nem aos 1000 km com ela ainda, então não arrisquei ainda, fiquei com medo de quebrar a moto, né? Ainda no período da garantia, e a gente sabe que as concessionárias aí, no momento que acontece algum problema durante a garantia, eles já alegam logo que é mau uso, e aí é uma complicação danada, você tem que acionar advogados para processar a empresa. Então eu achei melhor não arriscar muito não, né? Já até fiz uma troca de óleo com ela, né? Com 700 km, foi o que o rapaz me orientou. E dei uma verificada lá no... como é o nome daquela peça, rapaz, que faz o recolhimento das partículas de ferro que se soltam na primeira rodagem? É a peneira, né? A peneirazinha do motor lá, que coleta. Não tinha nada, né? E aí decidi sair com ela aí, rodar um pouquinho mais, para ver como é que é a questão do desempenho. O que me interessava mesmo não era nenhuma moto que atingisse grandes velocidades, não. Até porque mesmo as rodovias, elas só deixam você circular no máximo a uns 120, 110 km por hora. Não é nem aconselhável que você faça essa loucura de andar a velocidades muito grandes, não, né? Mas é bom que você tenha uma moto que tem essa capacidade. Por quê? Porque de repente você precisa fazer uma ultrapassagem de um caminhão muito longo, e manobras de ultrapassagem, elas precisam ser realizadas rapidamente, né? Como uma Fanzinha 125, por exemplo, ou então uma 150, fica meio complicado você fazer isso, porque tudo bem, ela consegue fazer essa manobra, né? Mas ela não consegue fazer tão rápido assim, ela não consegue a aceleração rápida o suficiente para você voltar para o seu lado da pista, né, para o lado direito, antes que o carro que vem no outro sentido bata de frente com você, né? Eu já passei por diversas situações assim. É porque às vezes a gente lidava, né, com caminhoneiros, ou então mesmo carros que acabavam circulando a velocidades muito abaixo daquilo que era colocado como máximo para a via, né? A gente perde a paciência, tá ansioso logo para chegar no nosso destino, e aí tenta meter uma ultrapassagem. Só que nessa tentativa, se você não tiver um motor que aguente fazer isso, né, de forma segura, fica meio complicado. No passado, o que o pessoal aconselhava, o pessoal do motociclismo aconselhava você pegar uma 250, uma 300, né? Mas existem motos um pouquinho inferiores em termos de cilindrada que já conseguem fazer isso com segurança. É o caso dessa daqui, né? Eu já havia falado anteriormente em outros vídeos que em termos de aceleração, velocidade final, ela é bem parecida com uma 160, não, desculpa, com uma 190, né? Cheguei a pilotar uma 190 de um amigo meu uma vez, e o comportamento dela em termos de torque, né, arrancada, é bem parecido. Ela é uma moto alta, mas não alta ao ponto de eu ficar na pontinha dos pés, né? Eu tenho uma altura até considerável, 1,75 m, não é? Tá na média, né, para o brasileiro, e eu consigo montar nela encostando as palmas dos pés no chão, né? Não é tão alta assim não, mas ao mesmo tempo alta o suficiente para que você consiga desviar dos retrovisores dos carros com mais facilidade, né? O ideal é que você tenha um guidão um pouquinho mais alto. Por quê? Porque isso vai facilitar tanto na questão da manobrabilidade dentro da cidade, quando você estiver lidando em situações de trânsito muito pesado, quanto para questão de conforto, né? Até porque fazer viagens muito longas em motos com assentos muito duros, ou então com suspensão baixinha ou dura demais, acaba complicando bastante. Eu lembro de uma época, isso aí foi até o ano passado, em que eu fazia viagens para José de Freitas praticamente todo dia, né? Isso nos primeiros meses. Eu trabalhava como professor na época
nessa cidade, né? E aí nos primeiros dias eu sofri bastante porque eu tinha que percorrer o quê? 75 km de ida e 75 km de volta, porque a escola onde eu trabalhava ficava a mais ou menos 25 km em relação a José de Freitas. Então daqui para Teresina seria o quê? 50 km de José de Freitas até esse povoado aí, que era o povoado Carvalho, tinha que pegar mais 25, né? Então dava 75. Então ao todo, ao final de todos os dias, né, eu percorri em torno de quê? 150 km. Isso aí consumia muito da relação da moto, né? Me forçava a trocar de óleo com mais frequência do que o normal, e também era bem desconfortável. Eu chegava lá todo arrebentado. Eu não sei nem como é que eu conseguia trabalhar naqueles primeiros dias, né? Tanto que isso me forçou até um tempo atrás a alugar uma casa lá para tentar reduzir um pouquinho essa distância por conta do desconforto. Mas se eu já tivesse nessa daqui, eu nem precisaria estar fazendo isso, né? Uma moto que é realmente bem econômica, né, para a cilindrada dela, né? Ouvi rumores aí, eu nem consegui confirmar isso ainda, nem para o mecânico nenhum, nem por outros usuários, nem mesmo com a própria Shinerai, que esse motor era um motor de 200 cilindradas, né? Apesar dele se comportar de uma maneira bem parecida com os motores 190, eu não tenho como confirmar isso daí ainda. Eu nem sei, porque tipo assim, se realmente ela tivesse essa cilindrada, por que a empresa se preocuparia em esconder isso? O que a empresa ganharia colocando uma cilindrada que não é muito abaixo daquilo que é a potência da moto? Até porque se botassem assim, Shinerai SHI 200, isso ia atrair um público interessante, né? Mas não sei se é algum tipo de manobra para tentar, sei lá, desviar-se de impostos ou coisa parecida. Eu não tenho como explicar isso daí não. Mas eu sei que a motinha é boa, né? É isso que interessa, né? Muita gente ainda se incomoda com essa questão aí do varal que fica em cima do painel dela. Isso não me incomoda nem um pouco, até porque não atrapalha a leitura. O pessoal é meio fresco. A Bros também sempre utilizou esse tipo de arrumação dos cabos, e o pessoal até falava, né? Fazia piadinha, mas ninguém se importava muito não. Todo mundo considerava a Bros uma moto muito boa. Mas infelizmente é uma moto que ficou cara, né, nos últimos anos. Cara até demais, né? Um valor muito acima do que é o necessário para ela, né? Tanto que a Shinerai conseguiu até fornecer um modelo superior em termos de desempenho e bem mais barato, né? Cerca de uma diferença de 10 mil reais é o que acontece com essa aqui, né? Eu optei por pegar a preta porque eu gosto mais de motos nessa cor, né? E eu acho que é mais fácil você conseguir conservá-la nessa cor aí, né? Não encarde tanto assim com terra, né? Que você pega aí nas estradas, pelo menos nessas pistas aqui de asfalto. Agora na de terra não tem como evitar não. Tanto que eu até me preocupei em comprar uma lavadora daquelas de alta pressão para justamente conseguir tirar um bocado dessa lama e não deixar ela ficar grudada no motor por muito tempo, né? Até porque a minha anterior, ela sofria disso, né? Eu tinha pouco tempo e não tinha, como é que se diz, o cacife, né, para ficar levando ela em lava-jato o tempo todo. Os caras cobram caro, cobram em torno de 100 reais. Então achei que seria mais barato comprar um daquelas lavadoras da Wonder para conseguir aí retirar um bocado dessa terra utilizando os produtos também da Vonix, né? Produtos relativamente fortes, mas que não agridem tanto assim o motor não. Eu já utilizei nela e não perdeu nada do brilho, né? É só você também utilizar aquela cerazinha que vem. É como se fosse um verniz, né? Um protetor para o plástico da moto, para ele não ficar com aquela cor acinzentada feia demais, né? Então vamos ver aí. Eu só não mostrei muito o painel porque o objetivo aqui não era tanto ver velocidade final não, né? Eu só verifiquei nessa última viagem aí que ela consegue segurar os 100 km por hora com certo conforto, né? Você não precisa acelerar a moto até o fim, esgoelá-la demais e nem forçar muito, né? Obrigar a moto a praticamente cortar giro durante as trocas de marcha, né? Tem muita gente que quando vai fazer top speed faz isso, né? Força a marcha até o fim, aí quando chega no limite dos giros, ele vai e troca a marcha de novo, vai e troca a marcha até chegar à velocidade final, né? Não é bem esse o objetivo dessa moto não. Isso aí é mais para você conseguir circular com conforto, com segurança na estrada, né? E segurar o 100 por hora, né? Que tá dentro do limite ali de velocidade, de maneira que você não precise ficar baixando ou descendo marcha muito, né? Uma outra característica interessante desse modelo seria a questão do comportamento dele nas ladeiras, né? Nas motos anteriores que eu havia pilotado, havia essa obrigação de você ficar baixando marcha o tempo inteiro quando você chegava nas serras, nas ladeiras, né? Essa aqui, por incrível que pareça, ela consegue subir ladeiras
de quarta marcha sem que você precise acelerar muito, né? As motos de cilindrada inferior, o que é que acontece? Você precisa pegar muito embalo, né? Para daí então conseguir subir a ladeira. Só que quando chega lá no finalzinho, você acaba tendo que descer a marcha, porque ela vai começando a perder força, né? Na quinta marcha. Essa daqui não. Pode manter de quarta marcha e nem precisa acelerar muito. Pode manter uma velocidade aí em torno de 40 por hora, que ela sobe sem problemas, como se estivesse de segunda, né? É uma coisa que já facilita bastante. Até porque ficar trocando marcha toda hora acaba por volta e meia, né? Danificar muito o sapato. Um outro problema de quem pilota moto, né? Muito sapato acaba perdido. O meu, que eu tinha anteriormente, acabou sendo até furado por causa disso aí. Ficar subindo e descendo marcha o tempo todo, né? E eu tinha até preguiça. Quando eu estava aprendendo a pilotar moto, né? Eu achava mó chato esse negócio de ficar trocando marcha o tempo todo. Era um negócio assim inconveniente. Para mim, o ideal seria que todas as motos já viessem com o câmbio automático, né? Mas quando eu peguei as manhas, né, eu verifiquei que é até melhor que o câmbio seja manual, porque você consegue ter um controle melhor da tração da moto, né, e dosar a velocidade dela à medida que a necessidade vai aparecendo, né. Quando você faz curvas muito fechadas, por exemplo, é bom que você esteja uma marcha inferior para conseguir fazer uma curva mais fechada, né. E por falar em curvas, uma coisa que o pessoal reclamava muito desse modelo era o que? Era o ângulo de esterço dela. Bem na parte de baixo, próximo da caixa de direção, existem dois limitadores que impedem que você feche muito o ângulo nas curvas em baixa velocidade com ela, não é? Mas, pelo que eu vi até agora, isso aí só é um problema nos estacionamentos, né? Manobrá-la no estacionamento, por exemplo, você está aqui em vagas de moto muito apertadas, realmente dificulta um pouquinho, né? Isso obriga você a ter que puxar a moto para frente, para trás, até conseguir tirar ela do lugar. Mas quando você está no trânsito, isso não atrapalhou tanto a mim não, até porque você consegue compensar esse detalhe, que é pequeno, não é? Com a técnica do contrapeso, não é? E do contra-esterço também. Se você utilizar as duas ao mesmo tempo, você consegue fazer uma manobra de retorno sem fazer aquela curva muito aberta que o pessoal reclamava muito, né? Que acontecia com ela. Não é uma coisa que me gerou problemas exagerados aí não, tá certo? Então, pessoal, se você tiver interesse aí em comprar uma moto para usar no dia a dia ou mesmo para trabalhar, pode confiar nessa daqui. Tem muita gente, na minha cidade mesmo tá infestado de motos assim, né? Cheio de motos dela, ou na versão carburada ou na versão injetada. Não vejo muita gente reclamando dela não. Os únicos problemas, para ser bem sincero mesmo, são dois, tá? E são coisas pequenas que dá para você corrigir facilmente. Primeiro, a capa do kit de transmissão dela, a capa da corrente, né? Ela quebra mesmo, porque ela é meio seca, né? E aí acaba quebrando com a trepidação no terreno. Tanto que na minha eu tive que até colocar uma arruela com um parafuso para poder segurá-la no lugar. Mas posteriormente eu tenho a intenção de colocar uma outra capa aí, dessa vez de metal, né? Tem umas capas aí que eu já andei pesquisando que são boas para esse tipo de moto aqui. Outra coisa, a tinta dos pesos do guidão, ela costuma descascar um pouco, tanto que da minha, a partir da segunda lavagem dela eu já notei que isso estava acontecendo. Mas isso é uma coisa que é fácil de corrigir, basta você apenas retirar esses pesos do guidão e aí utilizar uma tinta de alta temperatura para evitar isso daí, porque eu creio que seja a questão da exposição ao sol, né, e também as chuvas, né, deve ser isso. Acho que o choque térmico faz com que a tinta se desgrude do peso do guidão. Tá certo? Olha aí, eu já estou chegando aí, já estou entrando na rodovia, né, que dá acesso aí a José de Freitas. Não é muito extensa, né? É um caminho até bem tranquilo. E aí, nessa minha viagem eu só ia visitar alguns colegas que eu tenho por lá mesmo. Tá certo, pessoal? Vou terminar o vídeo por aqui para não ficar longo demais não. Aqui, o objetivo era só para que vocês vissem aí, né, tanto a questão da câmera quanto a questão do desempenho da moto na estrada. Então, até lá.